Sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje a gente vai falar, dar um geralzão, né, sobre o reino fungi. Mas antes da gente ir para essa aulinha, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever aí e ativar o sininho para você receber a notificação de todos os nossos vídeos. Preparados? Bora lá! O reino fungi ele já foi alvo de várias polêmicas porque os seres que estão incluídos dentro desse reino já foram classificados como animais e também como plantas, mas as características deles fazem com que eles sejam mais próximos dos animais. Filogeneticamente, eles têm mais características semelhantes com os animais do que com as plantas. Na natureza, os fungos atuam como seres decompositores. Eles vão fazer o ciclo da matéria e devolver matéria orgânica, no caso compostos orgânicos, para os produtores reiniciarem as cadeias alimentares. Mas eles também podem servir como alimento, então a gente se alimenta de vários tipos de fungos, né? Por exemplo, o champion, por exemplo, o shimeji, são fungos que estão presentes na nossa alimentação e eles também podem estar relacionados a doenças, tanto em animais quanto em plantas, e podem causar grandes prejuízos econômicos, né? Por exemplo, se a gente falar de uma doença causada por um fungo em uma plantação toda, você pode causar um prejuízo imenso. Quais são as características gerais dos seres que estão incluídos dentro do reino fungi? Basicamente, eles são seres que possuem células eucariontes, então a célula é bem organizadinha, eles são unicelulares ou pluricelulares, e eles são heterótrofos por absorção, então eles liberam substâncias no ambiente e absorvem substâncias que eles conseguem quebrar. Geralmente essas substâncias que ele libera são algumas enzimas, ok? Os fungos, eles são formados por uma estrutura celulares que nós chamamos de hifas. Então nessa imagem aqui, você está vendo, tudo marcado de roxo aqui é um conjunto de células que nós chamamos de hifas. Quando eu tenho um montão de hifas juntas, eu tenho essa outra imagem aqui que nós chamamos de micélio. Então, as estruturas celulares do fungo nós chamamos de hifas. O conjunto de hifas nós chamamos de micélio. E tem um detalhe aqui para vocês, elas não formam tecidos verdadeiros, são apenas aglomerados de células que formam as hifas e, consequentemente, formam os micélios. Lembra que lá no comecinho da aula eu falei para vocês que eles têm características que fizeram eles ser classificados como plantas e como animais? Aqui que vem a história. Os fungos, eles têm a reserva de alimento deles, a reserva energética deles é glicogênio. Assim como todos os animais também reservam glicose na forma de glicogênio, os fungos também realizam esse armazenamento. E eles têm parede celular? Sim, o que fez eles ficarem por muito tempo no reino das plantas. Mas a parede celular dos fungos é preenchida por quitina, que é outro polissacarídeo que também a gente encontra em artrópodes, né? Aquela carapaça de insetos, por exemplo. O negócio é que lá nas plantas eu tenho a parede celular feita de celulose e os fungos de quitina, que é uma reserva bem característica de animais. Então por isso que a gente teve que separar os dois. As hifas que formam os fungos, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Se elas têm rompimentos, separações ou se elas são contínuas. Como é que chama isso? As primeiras hifas que foram encontradas, elas não tinham separações, então era só uma massa celular com todos os núcleos, vários núcleos ali, que nós chamamos de hifas cenocíticas. Nessa imagem aqui, você consegue ver que eu tenho uma única estrutura, um único citoplasma com vários núcleos. O outro tipo é quando você tem divisões. Nessa imagem aqui, repara, você tem divisõezinhas ali que vai mantendo pelo menos 2 núcleos em cada célula e nós chamamos esse tipo de hifa septada. Como eu falei para vocês, o micélio é o conjunto de hifas, não é? Só que esse micélio ele pode ter características especiais e realizar funções diferentes no mesmo fungo. Voltando nessa imagem aqui que a gente acabou de ver, isso aqui é um micélio. A parte de baixo dele aqui são hifas vegetativas, é as hifas que estão relacionadas com liberar a substância no ambiente e absorver tudo que conseguir. Então seriam as hifas responsáveis pelo crescimento e nutrição do fungo. Agora essa parte que está fora do substrato, né, que está fora ali do chão, nesse caso aqui um tronco, é o que nós chamamos de micélio reprodutivo. Ele é formado por hifas
responsáveis por fazer a reprodução, que pode ser tanto sexuada quanto assexuada nesse grupo. Todos os fungos vão apresentar tanto o micélio vegetativo quanto o micélio reprodutivo. Quando a gente estiver falando de reprodução assexuada, geralmente nós falamos que os fungos eles produzem esporos, então as hifas reprodutoras são aquelas que produzem esporos. Alguns fungos formam aquela imagem bonita, né, daquele cogumelo, essa imagem que você está vendo aqui do lado. Esse micélio ali reprodutivo a gente chama de corpo de frutificação. Ele é formado por hifas reprodutivas, mas também por vários tipos de hifas estéreis, que não têm nem a função vegetativa nem a reprodutiva. A função vai ser simplesmente criar essa estrutura para facilitar a dispersão dos esporos no ar ou na água. Geralmente, a maioria dos casos é pelo ar. Nos fungos pode acontecer, né, tanto a reprodução assexuada quanto a sexuada. A maioria dos fungos vai realizar a reprodução assexuada a maior parte do tempo, então eles vão acabar produzindo esporos por mitose. Já na fase sexuada, eu tenho núcleos haploides que funcionarão como gametas, e depois que esses gametas se unem, vai fazer o processo de meiose zigótica, que vai dar origem a novos esporos, que dará origem a novos fungos. Uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre fungos é que eles podem realizar algumas relações ecológicas, principalmente que a gente chama de mutualismo. Quando um fungo se associa a raízes de plantas, nós chamamos de micorrizas. Micorrizas, então, seria uma associação simbiótica, né, um mutualismo entre as raízes de plantas e fungos. Fred, qual que é a vantagem? A vantagem é bem simples. Os fungos, eles acabam absorvendo matéria orgânica e nutrientes do solo que eles passam para a planta. E a planta, como ela faz fotossíntese, ela acaba liberando, né, um pouquinho de outros materiais, alguns açúcares, para o fungo. Então, acaba que é uma relação de troca e é vantajoso para os dois. Por isso que a gente fala que é mutualismo e é simbiose. Lembra, fungo e raiz de planta, micorrizas. Os fungos eles seguem uma classificação bem simples, essa classificação está mudando o tempo todo, mas a mais atual que a gente tem são 4 grupos, são os quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e os basidiomicetos. Eu vou dar um geralzinho aqui de cada um para vocês. O primeiro grupo que a gente vai falar são os zigomicetos. Zigomicetos, eles têm as hifas cenocíticas, eles têm apenas representantes unicelulares e eles são caracterizados, os mais famosos, né, são os bolores de pão. O que acontece? Na fase reprodutiva dele, lá na pontinha das hifas reprodutivas, vai formar uma estrutura que a gente chama de esporângio, que é negra. E aí, por isso que o bolor mais famoso desse grupo é o bolor negro dos pães, né, que acontece muito em pães. Nessa imagem aqui, você pode ver que na pontinha da hifa tem essa cápsula aí, que é o esporângio, onde está cheio de esporos para a reprodução desse fungo. Nessa outra imagem aqui, seria o seu pãozinho ali, já totalmente contaminado pelos fungos. E vou te dar uma dica, não adianta você cortar ali aquela parte preta e comer o resto, porque o que você está vendo é apenas o micélio reprodutivo. O micélio vegetativo, ele já se alastrou, né, já se espalhou completamente por todo o pão. Então você vai continuar comendo fungos. E quando esse mofo, né, esse bolor preto do pão realiza a reprodução sexuada, ele produz o que nós chamamos de zigósporos, que é uma estrutura característica da reprodução dos zigomicetos. Agora o grupo dos ascomicetos. Ele é o maior grupo que existe, tem a maior biodiversidade de fungos dentro das classificações. Eles vão apresentar representantes unicelulares, mas com hifas septadas. E eles são os mais famosos quando a gente fala de micorrizas. A característica muito peculiar dele ali, né, que é bem característico dele, é que o corpo de frutificação dele forma como se fosse essas conchas. Então quando você acha um tronco ali cheio dessas conchinhas, pode chutar que é ascomiceto que vai estar certinho. Mas uma das coisas que deixa o grupo dos ascomicetos mais famoso é a produção de antibióticos como a penicilina. Você tem um fungo desse grupo, né, que é o Penicillium, que vai produzir uma substância que a gente descobriu que ela mata bactérias. Então é um antibiótico muito famoso e isso deu todos os holofotes, né, ao grupo dos ascomicetos. Mas eles também servem como um alimento pra gente. E eu tenho certeza que você já ouviu falar de trufa. Só que não é trufa de chocolate. Essa trufa aqui que você está vendo na imagem é um fungo, é um micélio que vai ser encontrado próximo às raízes de algumas árvores e é caríssimo, muito caro mesmo.
ela é muito presente na gastronomia francesa e italiana também, mas aqui no Brasil você já vê alguns restaurantezinhos que usam tanto a trufa branca quanto a negra. Elas têm uma diferença de valor bem grande aí e são muito difíceis de encontrar. E agora, para você entender por que os ascomicetos são tão incríveis, são eles que são responsáveis pela produção, né, pela fermentação que a gente utiliza para produzir bebidas alcoólicas e também pães. Na bebida alcoólica o que importa é o álcool que é gerado na fermentação. Nos pães a ideia é o gás carbônico que é liberado para a massa inflar. Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, mas eu nunca fiquei bêbado comendo pão. É porque a fermentação libera álcool e também libera gás carbônico. Porém, quando você coloca o pão lá para assar, ele acaba volatilizando, ele acaba evaporando o álcool, mas dá um sabor característico para as massas de pães. E sobre a reprodução sexuada desse grupo aqui, eles vão formar estruturas que a gente chama de ascósporos, que são exclusivas desse grupo. Na parte assexuada, na reprodução assexuada, eles podem fazer a bipartição ou brotamento, que é bem característico de grupos geralmente unicelulares. Já na sexuada, vai formar estruturas que a gente chama de ascos, e o corpo de frutificação desse grupo é chamado de ascocarpo, que é, como eu falei para vocês, bem característico, parecendo umas conchinhas viradas para cima. Agora, o grupo dos basidiomicetos, né? Eles são os representantes mais conhecidos porque eles vão formar aquelas estruturas de frutificação que a gente chama de cogumelo e orelha de pau. Nessa imagem aqui você está vendo, né, esse cogumelo lindo e maravilhoso, mas eles têm representantes unicelulares com hifas também septadas. E não esquece, essa formação desse corpo de frutificação é um micélio reprodutivo junto com hifas estéreis. Esse grupo também pode formar, né, as micorrizas, e quando eles estão na reprodução eles produzem esporos do tipo basidiósporos. Nessa imagem aqui tem uma característica muito importante que você precisa perceber, que vai ajudar a diferenciar quando a gente fala dos ascomicetos e dos basidiomicetos. Diferente dos ascomicetos, aqui nos basidiomicetos, os basidiósporos, eles ficam externos no corpo de frutificação, então eles são muito mais fáceis de serem liberados no ambiente. Então nessa imagem a gente consegue ver a formação dos basidiocarpo ali, que seria a estrutura de corpo de frutificação dos basidiomicetos, que tem essas estruturas externas que vão liberar os esporos com muito mais facilidade. E para fechar, o último grupo, né, os quitridiomicetos, eles não são muito estudados no ensino médio, mas eles vêm aparecendo em várias provas porque ele é um tipo de fungo, geralmente ele é aquático e ele tem um esporo que a gente chama de zoósporo, porque o esporo dele é flagelado. Como ele vive muito na água, ele começou a parasitar anfíbios. Então esse grupo ele ficou bastante famoso quando ele começou a declinar, né, destruir a população de anfíbios, uma vez que esse fungo, quando ele ataca a pele dos anfíbios, ele destrói a pele. E lembra que os anfíbios respiram pela pele, né, cutânea. E sem essa estrutura, né, sem a pele para respirar, acaba que eles morrem. Então esse é um fungo que vem aparecendo um pouquinho em provas, mas ele é pouco estudado ainda no ensino médio. Os líquens também são muito importantes quando a gente fala de fungos. É uma associação, uma simbiose mutualística entre fungos e algas verdes, geralmente, ou fungos e cianobactérias. Faz a mesma ideia lá das micorrizas. Acaba que o fungo dá proteção para a alga ou para a cianobactéria, enquanto isso ele vai sugando nutrientes do ambiente e mandando para a alga ou para a cianobactéria. E em contrapartida, a alga ou a cianobactéria, ela vai dar para o fungo alimento, né? No caso glicose, que ela também consegue produzir na fotossíntese. Então quando você vê essas imagens aqui, dessas estruturas verdinhas em caules de árvores, principalmente troncos ainda de plantas vivas ainda, esses são líquens, são estruturas de uma associação mutualística entre fungos e algas ou cianobactérias. Nos líquens é muito mais comum você ver fungos do tipo ascomicetos e raramente você vai encontrar basidiomicetos. Eles estão relacionados intimamente ali com aquela alga e na hora da reprodução, que geralmente é assexuada, eles vão formar mini propágulos, são pedaços mesmo do líquen, né, que seria a associação entre os dois ali, que vão ser levados pelo vento, então pela chuva. E essas estruturas a gente chama de sorédios, né, que seria um composto entre células do fungo e células da alga ou da cianobactéria. Então pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aulinha, foi um geralzão, né, sobre todos os grupos de fungos. Se você curtiu essa aulinha, deixa o like, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Todo o material dessa aula está aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Até a próxima, tchau!